nessa campanha tão maravilhosa, né, irmãos? Por título, Confessando os Meus Pecados, amigos. E quem de nós não temos pecado, né? Nós já confessamos uma vez os nossos pecados quando nós aceitamos a Jesus. Aleluia! Nós pecamos, somos pecadores ainda, muitas das vezes, não por que venha a ser por acidente, né, irmãos? Que não venha a ser por vontade, por consciência. É verdade. Mas, quando pecarmos, nós teremos, aleluia, Jesus, o perdão de Deus, e assim nós confessarmos, aleluia, ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos perdoe, e o Senhor Ele nos perdoará. Aleluia, Deus. Quero deixar o louvor antes dessa mensagem para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu gosto de Deus, sempre tem mais lugar, né? Mas ultimamente o Senhor tem dado essa graça. E nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor, não para fazer a nossa vontade, né? Porque quando nós temos Jesus, aleluia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então as vontades do Senhor tem que prevalecer. Aleluia, verdade. Essa vida não se leva a nada, nasci sem nada e nada vou levar. Se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. De que adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão? De que adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão?
Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nessa noite, irmãos, quero que uma igreja coloque sobre os seus pés para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 51, do versículo 1 ao 19, né? O título da campanha diz: Confessando os nossos pecados a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo maravilhoso, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Salmo, na minha vida está escrito assim: Salmo de confissão. Aleluia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Aleluia. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Aleluia! Edifica os muros de Jerusalém. Então te alegrarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Vamos fazer um minuto de oração para que Deus venha falar contigo nessa noite, através dessa sua maravilhosa palavra. Deus Altíssimo e Soberano, me coloco diante de ti, diante do teu altar, pedindo perdão, Senhor, das minhas falhas e fraquezas. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha se mover entre nós nesta noite. E que não seja, Senhor, que não seja eu a falar da tua palavra, mas que seja o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito Santo falando comigo e com a tua igreja. Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Faça, Senhor, aqui segundo a tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e confiamos em ti. Amém. Pode se sentar com as palavras para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Este salmo, meus irmãos, é um salmo. Eu acredito que a maioria dos livros dos salmos é bastante conhecido pela igreja, né? Aleluia, Jesus. E Davi é um personagem muito conhecido, porque Davi, ele vem ali, a Bíblia narra muitas histórias com Davi. Nós sabemos que Davi é o homem segundo o coração de Deus, amado por Deus, aleluia, Jesus. Mas aqui nesse salmo, irmãos, aleluia, Jesus, Davi está fazendo uma oração a Deus de arrependimento, aleluia, e confissão pelo seu pecado, após ele ter, né, irmãos, cometido ali o adultério com Betseba. Essa história nós sabemos que Davi, quando pecou, aleluia, Jesus, aleluia, Deus, ele, no primeiro instante, Davi sendo tão sábio, tendo tanta intimidade com Deus, mas no primeiro instante ele achou que ele poderia encobrir o seu pecado, aleluia, Deus. Mas ele viu que de Deus, nós não podemos, aleluia, Jesus, esconder nada. E houve consequências para este pecado. Houve uma consequência muito grande do ato, porque Davi clama ao Senhor por misericórdia e por seu perdão. Porque
Deus, aleluia, Jesus, havia se entristecido e a justiça do Senhor é justa, como aqui diz, aleluia, Jesus, quando Davi fala que, aleluia, Deus, aleluia, Jesus, na palavra do Senhor sobre a justiça, a misericórdia, aleluia, de Deus. Então, irmãos, ele se arrepende, aleluia, Jesus, e vem diante do Senhor, confessar os teus pecados e pedir o seu perdão, implorar o perdão do nosso Deus, aleluia, Jesus. E o que nos chama a atenção nesta mensagem, aleluia, Deus, que Davi, desde jovem, ele tinha uma intimidade com Deus, desde os passos ele falava com o Senhor, ouvia a voz do Senhor, aleluia, Jesus. Mas como homem, como carne também, ele, aleluia, Jesus, por um instante, deixou de ouvir a voz do Senhor. Por um instante, ele caiu, aleluia, Jesus, no pecado. Glória a Deus. Mas o que nos traz também, aleluia, Jesus, uma reflexão muito, muito forte, é que quando Davi pecou, Davi se conscientizou do seu ato de pecado, aleluia, Deus. Ele se humilhou ao Deus Altíssimo, confessou ao Senhor os seus pecados. Aleluia, Jesus, porque Davi estava padecendo ali de dores, aleluia, Jesus, não somente emocional, mas dores físicas também. Por quê? Porque aqui no capítulo 8, aleluia, Jesus, ele diz: faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, aleluia, Jesus, ele jamais, ele nos ama, mas jamais ele vai, aleluia, Jesus, encobrir os nossos pecados. Quando nós erramos, irmãos, há uma consequência. Porém, quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos perante o nosso Deus o nosso pecado, e nós confessamos, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, aleluia, Jesus. Aqui Davi, ele se vê, aleluia, Jesus, diante do nosso Deus, ele confessa o seu pecado, ele assume, aleluia, Jesus, que ele pecou contra o Deus Altíssimo. E que nós podemos também observar que Davi, em nenhum momento, aleluia, Jesus, ele vem ali acusar, aleluia, ninguém dos seus pecados. Ele diz: contra ti somente pequei. Ele não vai dizer que a mulher o provocou, que as circunstâncias, que isso ou que aquilo. Porque muitas das vezes o que, aleluia, Jesus nos impede de receber, aleluia, o perdão de Deus, Estou segurando. e retarda. Muitas das vezes nós alcançarmos a misericórdia do Senhor na nossa vida, irmãos. É quando nós pecamos contra Deus e nós queremos achar um culpado para justificar as nossas fraquezas e os nossos pecados, e não admitimos ao Senhor que fomos nós que deixamos de ouvir a palavra do Senhor, que deixamos de ouvir Deus e fazemos conforme a nossa própria vontade, para se satisfazer a vontade da nossa carne, do nosso corpo. Aleluia, Jesus. Nós, irmãos, assim como Davi, temos olhos, nós podemos ver, aleluia, Jesus criou todas as maravilhas para que nós pudéssemos contemplar. Então, não significa que tudo que nós vemos nós podemos possuir. Aleluia, Jesus. Que se fosse assim, Deus não teria alertado para Adão não comer do fruto da árvore que estava lá no jardim. Ele poderia comer de todos mesmo. Então, hoje nós vivemos num mundo que está cheio de maravilhas, de coisas boas, mas aí nós temos que ter o discernimento, porque Deus nos dá sabedoria. Nós temos que saber se aquilo é para nós ou não é para nós, porque o que é para nós está conosco. Davi já tinha ali as suas esposas, Davi já tinha ali as suas famílias, Davi já era rei, Davi era um homem, aleluia, Jesus, que tinha ali o respeito de muitos e muitos, porque Davi era um guerreiro valente, aleluia. Tinha sua fome estendida, aleluia, Jesus. Porém, Davi, por um momento, deixou a sabedoria divina de Deus de lado, porque nós temos que olhar com os olhos de Deus. Nós temos que, muitas vezes, irmãos, muitas coisas que podem parecer bonitas aos nossos olhos, não agradam os olhos do Senhor. É por isso que Deus também nos dá sabedoria, para nós termos esse discernimento, porque nem tudo que é belo aos nossos olhos, nem tudo que é bom, muitas das vezes, é para mim ou para você. E nesse momento, quando Davi deixou de olhar com os olhos do Senhor, ele caiu em pecado. Mas Davi,
diferente de Saul, se humilhou ao Senhor da glória e pediu que o Senhor o perdoasse, aleluia. E Deus mandou misericórdia, Deus o perdoou, aleluia, Jesus querido. Mas, irmãos, antes disso, ele pediu ao Senhor a sua misericórdia, o perdão e principalmente que não retirasse dele o teu Espírito Santo, aleluia. Porque ele sabia, irmãos, que se Deus o rejeitasse, tirasse dele o Espírito Santo, ele também seria, aleluia, Jesus, fadado ao fracasso, assim como foi o rei Saul, que pecou, porém queria justificar os seus pecados, sempre jogando a culpa nos seus servos e outro, mas não admitia que o Senhor tinha dito para ele, o Senhor tinha falado com ele para não fazer tais coisas, e ele escolheu desobedecer e viver segundo o seu próprio entendimento, o seu próprio prazer, e achando que a força do seu braço era o suficiente e o livraria. Engano nosso, muitas das vezes, acharmos que nós, aleluia, Jesus, temos forças sozinhos, sem Deus. Quando Davi clama ao Senhor, ele pede ao Senhor um novo coração, um coração puro, um coração, aleluia, reto ao Senhor, porque ele sabe, irmãos, que eu e você temos que ter a convicção disso, que se Deus não nos der um novo coração, nós sozinhos, por nós mesmos, não conseguimos ter, aleluia, Jesus, um novo coração. Nós podemos reincidir naquele pecado, porque o nosso coração é mau. Uma vez contaminado, somente o Senhor tem o poder de nos dar um novo coração, aleluia, de nos dar um espírito reto. E muitas das vezes nós pedimos, aleluia, outras coisas, somente o perdão do Senhor. Mas nós não pedimos ao Senhor, meu Deus, eu quero um novo coração, aleluia, Jesus, um coração santo, um coração reto, para que eu venha viver, Senhor, segundo a tua vontade, para que eu venha viver para o teu prazer e não para o meu, porque quando nós vivemos para o prazer do Senhor, automaticamente nós temos prazer e alegria na nossa vida e na nossa alma. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, Jesus, tem prazer em nos ver, aleluia, Jesus, alegres. Tem prazer em nos ver, aleluia, Jesus, felizes na sua presença. E fora do Senhor não vai haver alegria, porque se houvesse alegria, Davi não tinha orado ao Senhor pedindo um novo coração. Davi não estaria orando ao Senhor e falando, aleluia, Jesus, para que o Senhor ouvisse ele, aleluia, e devolvesse a alegria, aleluia, para que os ossos dele viessem gozar de novo, os ossos que Deus quebrou. Então, irmãos, nós sabemos que quando Deus, da justiça do homem, nós podemos até necessitar, mas da justiça de Deus não. Então, quando Deus, aleluia, age na minha vida e na sua vida, aleluia, Deus, se nós estamos passando por situações, quando nós estamos passando às vezes na provação, ali no deserto, não tem quem possa te tirar do deserto, se não for Deus. Aleluia! Se você murmurar, você vai ter uma permanência longa naquele deserto. E o deserto não é lugar de morada, nós sabemos disso. O deserto também é um lugar frio. É um lugar ali, aleluia, Jesus, que nós aprendemos. Que nós, aleluia, ali nós crescemos. Se nós somente ouvir a voz do Senhor e nos colocarmos diante dele como filhos obedientes, o Senhor, aleluia, nos faz atravessar e alcançar, aleluia, Jesus, o mar, aonde há bonança, farturas, aleluia, Jesus, águas limpas e cristalinas, mas enquanto nós ali ficamos relutantes, achando que não merecemos, ou querendo questionar o porquê disso, o porquê daquilo, se nós estamos fazendo a obra, a vontade do Senhor, nós ali padecemos, nós perecemos muitas das vezes, porque nós não queremos ouvir a voz do Senhor e tampouco obedecer a voz do Senhor. Nós ouvimos um testemunho maravilhoso nessa noite do nosso irmão, que ele disse que ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas Deus o tirou do vale da sombra da morte, porque com certeza ele orou ao Senhor, confiou no Senhor.